um terreno de incertezas e improvisos. Para ele, é assim que a comunicação pública nas mídias sociais pode ser traduzida, por enquanto. Wagner Luiz é mestrando no Programa de Gestão de Políticas Públicas da USP, formado em jornalismo, com especialização em gestão da comunicação institucional e pesquisador nos temas comunicação pública e novas relações entre Estado e sociedade. Atualmente, ele é analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo. O Wagner Luiz vai falar para a gente sobre novas possibilidades de atuação e velhas práticas nas mídias sociais. Wagner. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, antes de começar a minha apresentação, eu tenho que manifestar a minha satisfação de estar presente num evento como esse, que é o Innova Day, mais ainda pelo tema de hoje, que é o tema da minha dissertação de mestrado, mas não só por isso, é um tema que já bate a nossa porta já há um bom tempo, né? É um tema bastante urgente, que é carente ainda de muitas discussões, tanto no ambiente acadêmico, como no ambiente profissional da administração pública. Bom, apenas para situá-los, eu vou começar a falar de um termo que pode soar meio estranho, já que o tema do evento é governos e redes sociais. E vocês vão me ouvir falar muito de comunicação pública. Por quê? Claro que é uma discussão que, inclusive, é muito longa, né? A gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre comunicação pública, comunicação governamental, comunicação política, marketing político, enfim. Mas, apenas para situá-los, a comunicação pública vai muito além da comunicação governamental, né, que o próprio nome sugere, né, a divulgação das ações e programas dos governos. A comunicação pública ainda é um novo modelo de comunicação que ainda está engatinhando, principalmente no Brasil. A gente sabe muito na teoria, mas a gente ainda pouco coloca em prática, né? O foco da comunicação pública ele é no interesse coletivo e no estímulo do debate e engajamento dos cidadãos. Algo muito semelhante que as próprias mídias sociais nos propiciam. Eu sei que as mídias sociais não é um mar de rosas, e eu sei que outros colegas que apresentarão adiante vão trazer, inclusive, algumas visões a respeito disso. Mas, sim, as mídias sociais, elas nos trazem grandes possibilidades de melhoria nessa relação Estado-sociedade, no estreitamento de vínculo, né, na diminuição da distância entre governantes e governados. E o que é importante salientar é que a gente tem que olhar a comunicação, a gente, eu digo, não só pesquisadores, a gente como sociedade e a gente como administradores públicos também, olhar a comunicação tão relevante quanto as demais políticas públicas. Até porque é por meio das políticas de comunicação que vai ser possível, né, a gestão das demais políticas, políticas de saúde, de educação, cultura, segurança, enfim. E a gente que trabalha com comunicação pública, né, já fazendo esse contraponto com a comunicação governamental, é difícil, mas é importante e necessário manter o equilíbrio, né, entre informar a sociedade e manter a imagem do ente para o qual a gente trabalha. Até porque o benefício da comunicação pública é justamente preservar o interesse público e não o interesse dos governantes. Bom, para clarificar um pouco, eu trouxe alguns eixos da comunicação pública que são apresentados pelo Jorge Duarte, que é um pesquisador bastante ativo nessa temática, né, e ele coloca transparência, que é a abordagem de questões de interesse público, né, ser transparente não só naquilo que eu quero publicizar, mas ser transparente naquilo que é relevante para o público. A questão do acesso, que é garantir aos indivíduos a facilidade na obtenção de informações, não só por meio de plataformas facilitadas, mas também por meio de linguagem facilitada, a questão da linguagem cidadã. A questão da interação, muito facilitada pelas mídias sociais, né, mecanismos de aproximação entre cidadão e Estado, e a questão da ouvidoria social. Muito se fala, pouco se escuta, né? Então, a gente precisa saber a opinião pública, né, ouvir as demandas, e não só isso, dar a devida devolutiva a elas. Bom, a comunicação pública nas mídias sociais, né, é uma nova forma de comunicação com os cidadãos, permite maior interatividade, né, é uma opção rápida e versátil, inclusive mais barata para os governos, tem uma característica muito potencial de interatividade e construção coletiva que difere das mídias tradicionais,
E a mudança do paradigma comunicacional, né? A mudança da relação entre emissor e receptor. Nas mídias sociais, né, é de muitos para muitos, deveria ser, pelo menos, não a comunicação de um para muitos. Né? Há possibilidade de uma troca maior. Na mídia social, você compartilha, você responde, você gera provocações, né, gera um debate, há essa possibilidade. Porém, a gente vai ver que não é muito isso que acontece ainda, infelizmente. Bom, eu trouxe uma tela que é da apresentação da pesquisa TIC Governo Eletrônico. É uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, e eles perguntaram para os gestores públicos que trabalham na área de comunicação, mandaram um questionário, e tiveram algumas respostas bastante interessantes. Uma delas é que 75% dos entes públicos possuem perfil nas redes sociais online. O que a gente já percebe que os entes, né, não só os governos, mas todos os entes públicos já percebem a necessidade de estar presente nessas plataformas. Porém, só estar presente não é o suficiente. 88% desses entes atualizam todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, eu acho que é um dado bem complicado, né? Porque os entes públicos produzem informações relevantes para a sociedade diariamente. Né? A gente não quer ser informado uma vez por semana. Imagina a Prefeitura de São Paulo. Né? 32 prefeituras regionais, 22 secretarias. Eu acho que ser informado uma vez por semana não é o mais adequado. 15% apenas dos entes entrevistados, né, eles entrevistaram os entes de todas as esferas, estaduais, municipais e federal, possuem um manual de publicação, né, algum guia, algo que oriente a atuação desses organismos, né, dessas organizações na mídia social. 76% desses entes possuem pessoas ou área responsável e 15% terceirizam esse relacionamento. Aqui é a presença das prefeituras. Eu estudo particularmente prefeituras das mídias sociais, mais especificamente a Prefeitura de São Paulo. Mas eu não vou dar nenhum spoiler em relação à minha pesquisa, até porque não tenho os dados prontos. É mais alguns insights, né, algumas reflexões e alguns dados que obtive nesse percurso de pesquisa. Aqui é interessante ressaltar, porque são as 10 maiores cidades brasileiras que foram elencadas aqui na pesquisa da Torabit. Os dados são de junho de 2016, infelizmente, para essa pesquisa não tem dados mais atualizados, mas a gente sabe que as duas maiores cidades brasileiras são São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo com quase 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com quase 6,5 milhões de habitantes. Porém, essas duas cidades são as que menos têm percentual pessoas que seguem o Facebook e o Twitter, né, dessas prefeituras. E um caso bastante interessante, que, inclusive, é bastante discutido quando se fala em comunicação pública, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, é o caso da Prefeitura de Curitiba. Né, ficou bastante famoso, conhecido como Prefs. Né, e a Prefeitura de Curitiba tem uma população estimada de 1,9 milhões de habitantes. E aqui, cerca de 45% da população de Curitiba, né, segundo essa pesquisa, segue o perfil do Facebook da cidade. Porém, eu vou até trazer no slide mais adiante, nem todos que seguem o perfil, que seguiam o perfil, pelo menos, da Prefeitura de Curitiba, na época do grande sucesso, eram moradores, eram munícipes curitibanos. Né? Porque a Prefs virou um case de sucesso, por quê? Utiliza algo muito comum nas mídias sociais, utiliza uma linguagem mais leve, utiliza memes, né? E isso foi agregando muitas pessoas de fora que via aquilo como uma página de entretenimento. Então, foi se perdendo, inclusive, a força de uma comunicação, de um ambiente para trocas de informação entre a prefeitura e seus munícipes. Bom, eu trouxe aqui 3 casos para a gente poder refletir um pouco
sobre essa questão das mídias sociais, né, a comunicação pública e as mídias sociais, e como a Michele bem adiantou, é um terreno ainda muito de incertezas e experimentações. Tanto é que apenas 15% dos entes têm algo que norteie essas práticas. Bom, a Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, nós temos o programa de metas. Isso não é comum a todos os municípios brasileiros, mas, em resumo, o prefeito é eleito com um programa de governo, 90 dias depois ele tem que apresentar esse programa de governo convertido num programa de metas. São compromissos para a gestão dele nos próximos 4 anos. Esses compromissos são debatidos em audiências públicas, enfim, e depois ele é oficializado. Surgiu essa meta, então. É uma meta específica de comunicação. A meta é duplicar as visualizações do site da prefeitura, ok? Não é nossa pauta hoje, mas o que nos interessa é duplicar o número de seguidores nas mídias sociais institucionais. E o valor base, que é da gestão anterior, é de 300 mil. Bom, tem o resultado esperado também em relação a essa meta. O resultado esperado, ele é bem coerente com o que a gente espera de uma comunicação pública, de uma mídia social institucional, governamental, né, que presta informações, serviços para os cidadãos. Porque ele fala que o objetivo é a melhoria da efetiva comunicação entre a prefeitura e os munícipes, com aperfeiçoamento da oferta de informações de interesse público. Ok, é isso mesmo que a gente espera. Por meio desses espaços digitais institucionais, o portal tornando-os acessíveis, interativos e informativos, promovendo, assim, uma maior capacidade da administração pública de compreender e assimilar as demandas sociais, bem como proporcionar aos cidadãos ferramentas efetivas em relação à prefeitura. Porém, o resultado esperado é meio incoerente com a meta, porque a meta trata de uma métrica de 300 para 600 mil, acho que não é isso que a gente espera para avaliar uma comunicação pública efetiva, sem contar que São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes. De 300 para 600 mil, acho que é um objetivo, inclusive, muito pouco ousado, né? É uma meta que teve bastante críticas da população, e, inclusive, a própria já está no radar da administração pública, uma repactuação dessa meta. Onde eu quero chegar com esse exemplo? Né, a gente até busca, como é um terreno ainda de incertezas, experimentações, até na tentativa da gente organizar nossas ideias, o planejamento da comunicação pública, a gente acaba cometendo grandes falhas. Né? A intenção, você pode ver aí, foi interessante, foi boa. Só que a concepção da meta, infelizmente, não atende o que se espera, de fato, de uma comunicação pública. Outro exemplo que eu trouxe é do meu estado. Né? Eu não sou de São Paulo, cheguei aqui ano passado, do estado de Mato Grosso, não sei se chegou a conhecimento de vocês aqui, mas saiu no G1, nosso lá do estado. O governo de Mato Grosso diz a internauta que vai desenhar gasto e causa polêmica. Sabe aquela coisa, quando você fala, entendeu, fulano, não entendeu, o que é que eu desenho? Foi isso que o governo do estado de Mato Grosso fez. Bom, então a seguidora perguntou o valor que seria gasto com o show. Lá em Mato Grosso tem um evento chamado Vem Pra Arena. Cuiabá foi subsede da Copa do Mundo, e assim como vários estádios da Copa, foi considerado um elefante branco. Então o governo começou a fazer atividades culturais em torno dessa arena. Então ficou denominado Vem Pra Arena. É realizado uma vez por mês ou por bimestre, não me recordo ao certo. Então, né, uma seguidora da página aproveitou e fez uma crítica, né, falando que havia muitas outras necessidades no Estado e que os recursos deveriam ser priorizados para a saúde, educação, enfim. Um questionamento muito legítimo. E a resposta veio imediata, o que é que a gente espera mesmo do governo quando está atuando em mídias sociais, falou que não, que existe um orçamento que é aprovado pela Assembleia, então tem recursos destinados a cada área, enfim. Foi uma resposta bem interessante. Ela, percebendo ainda a necessidade de esclarecimento e vendo que havia ali uma possibilidade de ter a resposta para o que ela queria naquele ambiente, ela continuou a perguntar. Mas eu quero saber exatamente quanto foi gasto com o show que vocês estão contratando, que era da Vanessa da Mata, na época, que é uma artista mato-grossense, mas já de renome nacional. E aí eles responderam, está no portal da transparência, mas se você quiser, a gente também pode desenhar. E aí, deu ruim.
Deu ruim porque, né, a gente sabe que tudo que a gente fala nas mídias sociais, isso gera uma repercussão imediata, né? E eles tiveram que desenhar de fato, porque ela falou, tudo bem, estou aguardando o desenho. Então, muitas pessoas da equipe de comunicação tiveram que perder um certo tempo fazendo um infográfico, que é essa imagem relacionada a empregos diretos, indiretos, enfim, tudo que o evento dava de retorno para o Estado. Eles saíram bem na resposta, se retrataram, mas isso mostra como que é complicado, né? Eles também estavam, inicialmente, muito bem, né? Respondendo o cidadão, da forma como a gente espera, da forma como a gente tem que ser. Mas um pequeno deslize, você joga todo o trabalho fora, né? Alguém que não prestou atenção na linguagem, alguém que não estava de um bom humor, ou mesmo tinha a intenção de brincar e não foi bem interpretado. Outra coisa, esse infográfico poderia ter sido desenhado bem antes, né? Porque portal da transparência, a gente sabe, muitas vezes não é transparente nem para quem coloca as informações lá, né? E se a gente está nas mídias sociais perguntando, é que a gente quer uma resposta mais rápida, né? E essa resposta veio, um certo trabalho da equipe, com certeza, mas ela poderia ter sido antecipada. É o tipo de coisa que a mídia social permite você fazer. Aí eu trouxe o case também de Curitiba, né? A Prefeitura de Curitiba, como mudou a gestão, né, no ano passado, também mudou a forma de se comunicar nas redes sociais. É normal, cada política pública, quando assume outro governo, ela tem uma forma de dar continuidade. Porém, a política de comunicação, diferente de outras políticas, ela não tem alguns instrumentos que garantem a continuidade, né, um número mínimo de valor a ser investido do orçamento, como outras políticas. E a atual gestão Greca, tem a matéria aqui na Gazeta do Povo que saiu, gestão Greca tira capivaras e apostas em serviços no Facebook da Prefis. Ainda a Prefeitura de Curitiba é chamada de Prefis. Um grande case, para mim, de marketing, porém não um case de comunicação pública. E aqui, nesse próprio slide, tem algumas críticas. Sinceramente, desculpa a ignorância, eu não sei nem por que capivara está relacionada à Prefeitura de Curitiba. Como eu venho do Mato Grosso, lá a gente tem o Pantanal e capivara é muito comum. Então, acho que seria muito mais adequado ser do perfil da Prefeitura de Cuiabá ou do Estado de Mato Grosso que propriamente da Prefeitura de Curitiba. Enfim, a coordenadora de mídias sociais, que assumiu na atual gestão, ela falou que a página era muito acessada e comentada. Porém, mais da metade das pessoas, aqueles 44% que a gente viu no slide anterior, era de fora. E o interesse era falar diretamente com os munícipes. E isso é muito legal. Porém, entrou uma outra coisa que já não era tão presente, pelo menos na gestão anterior, que era a questão do personalismo. E aí entra na questão das velhas práticas, né? As velhas práticas não só comunicacionais, mas velhas práticas, inclusive, políticas, né? Do que você comunica, do que você omite, dos interesses que você quer preservar. Então, ali tinha muita presença a figura do gestor público, né, associada, claro, tinha a questão dos serviços, aquilo que era necessário ser comunicado, mas tinha uma espécie também de dar um up na imagem. Em 2015, inclusive, a Prefeitura de São Paulo tentou utilizar a Prefeitura de Curitiba como referência. Não só a Prefeitura de São Paulo, vários entes brasileiros, porque era sucesso na época, né? Não tinha o debate que a gente tem hoje e essas críticas que a gente tem hoje em relação à atuação da Prefeitura de Curitiba. E saiu, inclusive, na Gazeta do Povo, o mesmo jornal da outra matéria, que a Prefeitura de São Paulo diz que Curitiba faz perfumaria no Facebook. Né? E colocar capivaras voando não ajuda a pessoa a ser mais cidadã ou participativa. E que eles acreditavam que a administração pública não é entretenimento. Então, fica aí mais uma provocação, né? Se vocês acham que tratar de uma linguagem mais leve, o que é adequado para as novas mídias, mas também há de se manter o equilíbrio, né? Entre o que é entretenimento, a linguagem, os memes, a forma como você se comunica nessas plataformas. Quando você é de uma empresa privada, você sabe quem é seu público-alvo, o público que você se relaciona. Quando você é de um ente público, você relaciona com todos os cidadãos. Né? E, muitas vezes, a brincadeira pode ser mal interpretada. As pessoas podem não ter aquela referência do meme que você colocou. Então, todo cuidado é pouco.
Bom, voltando às velhas práticas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de avançar, às vezes parece que a gente está retrocedendo ou estagnado, né? Há ainda uma atuação discreta nas mídias sociais pelos entes, né? Não é só estar presente, é você estar atuante. E a produção de conteúdo também, para as mídias sociais, ainda ele é quase inexistente. Porque, às vezes, o que a gente percebe é reprodução de conteúdo de outras mídias nas mídias sociais. E a gente bem sabe que cada mídia tem a sua linguagem, tem o seu tom, né? Não dá para você colocar todo o texto que você coloca no site do órgão público no Facebook, por exemplo. Vira o famoso textão do Facebook que ninguém gosta de ver. O número de postagens é reduzido perto do universo de informação produzido. É aquela questão. A gente decide o que mostrar e o que silenciar, o que omitir, né? Isso ainda continua preservando as imagens e os interesses de quem são os detentores do poder de gerar, de fornecer essa informação. Pouco ainda se explora dos potenciais colaborativos típicos das mídias sociais, né? A abertura para o diálogo, você tem que estar disposto, quando está presente na mídia, a ouvir críticas, a saber lidar com elas, a responder, a gerenciar crises, né? A mediar o debate, a ouvir a opinião pública, e isso ainda é pouco explorado. Então, utiliza-se muito mais a comunicação de mão única, de um para muitos, do que de você fomentar o debate, né? O diálogo aberto e democrático, sendo que é o que se espera de uma esfera pública na mídia social, né? E isso ainda precisa ser muito melhorado. E a questão de não ter uma regulamentação, isso é um pouco complicado, porque quando você não tem um norte, você não tem algo que baliza a sua atuação, né, você vai de acordo com o feeling do momento, né? Hoje eu faço de um jeito, amanhã eu faço de outro, e aí você acaba gerando ações pontuais, né, intuitivas, experimentações, incertezas, e você acaba sempre escorregando. Já estão avisando que meu tempo está encerrado, eu tenho um sério problema com o tempo, mas apenas considerações finais. A questão da métrica. Mídias sociais, a gente não pode medir uma comunicação pública efetiva por meio de número de seguidores ou número de visualizações, número de likes, enfim. A comunicação pública ela tem que ser adequada nas mídias sociais à linguagem da própria mídia, sem perder, claro, os padrões da instituição. É a questão do equilíbrio entre a linguagem de um ente público e a questão das brincadeiras, a questão dos memes, né? Há de se ter o bom senso. E esse relacionamento qualificado entre Estado e sociedade, no qual a comunicação pública está inserida, não deve basear-se em regras burocráticas. Quando eu falo em formalizar a questão da comunicação, não é para engessar a comunicação, mas sim a preservar o interesse real da comunicação pública, que é preservar o interesse dos próprios cidadãos. E com essa provocação, encerro. Obrigado.